Alô? Quem é? Quem gostaria? Quem tá falando? Olha, eu acho que você ligou pro número errado, tá? Por que você não quer falar comigo? Tô ocupado fazendo pipoca, tá? A pipoca já tá pronta. Eu só como pipoca no cinema. Ai, é que eu tô me preparando pra ver um vídeo. Sério? Qual? Um desses canais de terror, sabe? Você gosta de canais de terror? Uhum. Qual o seu canal de terror favorito? Natália Greco. Finalmente chegou o dia da gente falar do meu filme de terror favorito. Se não, um dos meus filmes favoritos de qualquer gênero. Pânico. Eu não sei nem dizer quantas vezes eu já assisti esse filme. Eu sou completamente obcecada desde a primeira vez que eu vi, quando eu era adolescente. E eu acho que quanto mais eu fui amando o cinema, mais eu fui entendendo esse filme e amando as sacadas de roteiro dele. Claro, não é um filme de terror super assustador. É um slasher mais voltado pra comédia. Mas, quando me fazem a seguinte pergunta... Qual o seu filme de terror preferido? Eu respondo Pânico, óbvio. Inclusive, vocês perceberam que o Paulo tá diferente hoje? Vocês perceberam que o Paulo tá vestido de mini Ghostface? Ai, que fofo! Juro, ele tá muito fofinho. E podem notar que meus gatos já estão acostumados com as patifarias que rolam aqui nessa casa. Não tão nem aí, ó. Zero ligam. A única coisa que eles fazem aqui é amassar pãozinho e dormir. Fora isso, não é da conta deles. Além da saga inteira de Pânico ser muito divertida, o primeiro filme, lançado lá nos anos 90, em 1996, veio pra, assim, abalar o slasher em geral. Principalmente porque o gênero tava passando por uma baixa nessa época. O terror tava passando por uma baixa nessa época. Aí o Pânico veio e deu uma repaginada no slasher. Principalmente em relação à protagonista feminina. Os filmes de terror de slasher até essa época seguiam algumas regras. Que o Pânico adora brincar com essas regras aí, né? Que eles seguiam de clichê. E uma delas era ter um tipo específico de protagonista feminina, de Final Girl. Mas a Sidney nesse filme não é como as outras vítimas. Ela até segue o clichê da mocinha boazinha, mais tímida, mas ela não é songamonga. Logo nas primeiras cenas, ela já mete um socão na cara de outra mulher. Além disso, ela faz algo que nenhuma Final Girl tinha feito até aquele momento. Sexo! Pois é, porque safadeza era coisa de gente que morre no começo do filme. Uma Final Girl, pra chegar no final, tem que ser virgem. Mas Pânico vem, né, pra, tipo, abrir nossas cabeças, pra fazer algo muito inusitado e deixar a mulher transar. Pois é, gente, nos anos 90 os tempos estavam mudando. Além disso, foi o primeiro ou um dos primeiros filmes do gênero a trazer a metalinguagem. Com personagens conscientes das regras que rolam nos filmes de terror, com piadas autodepreciativas deles zoando deles mesmos e da situação em que eles estão. E também trouxe uma inovação com o vilão, que eu não vou falar agora, pra não ser spoiler. Caso alguém não tenha visto Pânico... Onde você estava todo esse tempo? Enfim, não vou dar spoiler do final, mas a revelação do vilão foi uma inovação pra época. E assim, gente, a saga em si é muito divertida, muito legal. Tem filmes que são melhores, filmes que são piores. Eu, honestamente, vi só do 1 ao 6. Só não vi o 7 porque tá todo mundo falando mal e eu tô com medo de me decepcionar. Eu tô com medo de ser sem graça e previsível, sabe? Como vários dos navegadores de internet que tem por aí. Qual é o seu navegador de internet favorito? Ah, é a Opera GX, a patrocinadora desse vídeo. Se você gosta de terror de verdade, você sabe da importância em ser discreto. Por isso que você precisa de algo que te ajude a navegar por aí sem deixar rastros de onde você passou. Porque você não é um personagem tapado, tá? Você é uma Final Girl. E com o VPN da Opera GX, você simplesmente desaparece, ninguém te encontra. Nem mesmo o Ghostface se ele fosse hacker. E por falar nesse vilão, que tal colocar
colocar ele de fundo no seu navegador ou qualquer outro filme de terror como tema. Com o GX Mods você pode customizar tudo. A interface, os sons no teclado, nas abas, colocar um wallpaper animado. E com a ferramenta Force Dark Mode, você pode deixar as páginas de navegação todas escuras e sombrias. Que além de combinar super com a gente, fãs de terror, também combina com os nossos olhos. Que ninguém merece acordar no meio da madrugada, às 3 horas da manhã, e ficar cego quando abre o celular ou o notebook por causa da claridade do fundo branco. E se você já usa outro navegador, calma, a gente tem a solução. Você não precisa ficar sofrendo igual esses personagens de filmes de terror que tropeçam nos próprios pés quando estão fugindo do vilão. Com a Import Tool, a Opera GX já importa tudo automaticamente. Seu histórico, seus favoritos, suas extensões. Rapidinho você trocou de navegador e não perdeu nada. Gente, adquire e baixa agora a Opera GX usando o meu link, que eu vou deixar na descrição e no comentário fixado. É isso, obrigado à Opera GX por patrocinar esse vídeo e bora voltar pro filme. Bom, e o filme já começa com uma das cenas mais icônicas do terror. Vocês têm noção do que é a sua cena de abertura? Fica tão famosa e tão memorável que vários outros filmes depois do seu vão fazer referências a essa cena aos primeiros 10 minutos do seu filme. Os 10 primeiros do seu filme é uma das coisas mais famosas do mundo. Abrimos o filme com uma loira, jovem, de cabelo Chanel, brusinha branca, chegando pra câmera, respirando fundo e falando: quem me conhece sabe que eu não gostaria de estar fazendo esse vídeo. Brincadeira. Começamos o filme então com essa loira jovem de cabelo Chanel, interpretada pela Drew Barrymore, sozinha numa casa inteira de vidro, super exposta, quando o telefone toca. Prim, prim. Ela atende e fica flertando com esse desconhecido, né? Com essa voz misteriosa que fala com ela. E quando eu digo que ela tá flertando, não é só pelo jeito carismático dela de falar, não. Ela realmente está flertando, porque ela, inclusive, diz que não tem namorado, sendo que ela tem namorado, sim. E nós vamos ver ele daqui a pouco. Tudo isso enquanto ela faz a sua famosa pipoquinha de alumínio. E até a pipoca desse filme é icônica. Até a pipoca desse filme é famosa. Se esse não é o melhor filme de terror de todos... Quem é? Sou eu, bola de fogo, e o calor tá de matar. Vem flerte, vai flerte. A Drew desliga na cara desse estranho várias vezes, mas ele não desiste, continua ligando e ela continua atendendo. Até que ele pergunta, né, aquela famosa frase: qual o seu canal de terror favorito? E ela obviamente responde: Natália Greco. Enfim, ela dá um pouquinho de bola pra ele, mas também não quer soltar muita informação. E ele continua querendo saber qual que é o nome dela. Qual que é o nome dela? E ela fala: não quero dizer. Ai, pra que você quer tanto saber meu nome, hein? Porque eu quero saber pra quem eu tô olhando. Aqui a cena começa a ficar realmente tensa, porque até então ela tava dando moral pra esse estranho. Mesmo com o papo esquisito dele, ela tava dando moral porque vai saber onde ele tá. Ele não sabe quem é ela, não sabe onde ela mora. Qual é o mal de ter uma conversinha engraçadinha com um estranho assim? Porque agora ele contou que ele sabe onde ela mora e inclusive está na sua propriedade. Aí o tom da conversa virou outro, né? Virou uma ameaça. Ela tenta desligar de novo. A pipoca tá quase explodindo a casa ali do lado. A tensão vai aumentando e a pipoca vai crescendo. E a tensão vai aumentando e a pipoca vai crescendo. Então ela atende o telefone pela última vez e manda ele se fuder. E ele responde: se você desligar de novo na minha cara, eu vou cortar você em pedacinho que nem um peixe. Uou. Pesou o clima, hein? Meu Deus, o que você quer? Eu quero ver como você é por dentro. Clima tá pesado de fato. E é aqui que a gente começa, né, as brincadeirinhas que esse filme adora sobre filmes de terror em geral. Que começam as brincadeirinhas com metalinguagem. Por exemplo, a Drew tá lá no telefone, ela escuta um barulho e pergunta: ai, quem tá aí? E a voz responde: minha filha, você nunca assistiu filme de terror? Você não pode ficar fazendo esse tipo de pergunta pro vilão, não. Tá querendo morrer? Bom, ameaça pra cá, ameaça pra lá. A Drew diz que vai ligar pra polícia. A voz fala: não adianta de nada, porque até a polícia chegar nesse fim de mundo, eu já... com você. E ela responde: meu namorado tá vindo pra cá e ele vai acabar com a sua raça. E aí a voz diz: ué, como que o seu namorado vai acabar com a minha raça se eu acabei com a raça dele antes? Luzes. E na varanda a gente vê
o namorado dela amarrado. Aí, pra não matar o namorado, a voz desconhecida diz assim, ó, vamos jogar uns joguinhos? Se você acertar todas as perguntas que eu vou fazer sobre filmes de terror, obviamente, eu libero vocês. Agora, se você errar uma única, eu mato o seu namorado e mato você. O que acontece? Ela erra uma das perguntas, então o vilão mata o namorado e corre pra matar ela também. E a partir daqui que a gente vê o Ghostface pela primeira vez. A gente vê ele primeiro no reflexo da janela e depois a gente vê ele. Lindíssima cena. Nossa, plano assim, ó. Lindo. Inclusive, ele mal apareceu e já tomou um soco na cara. Na verdade, isso é uma coisa muito legal do Ghostface, que até então, os vilões de slasher, eles eram imbatíveis. Eles eram basicamente imortais. O Ghostface não. Ele é claramente humano, ele apanha e ele pode ser vencido. Porque se o vilão apanha, quer dizer que há esperança, né? Quer dizer que talvez os personagens saiam vivos. O que é muito bom pra história. Por quê? A partir do momento que você acredita que o personagem tem a chance de sobreviver, você torce por ele. E aí quando ele morre, é mais triste. Agora, se você tá vendo um filme em que o vilão é imortal, você fala, mano, por que eu vou torcer? A pessoa vai morrer de qualquer jeito? Bom, então a Drew sai correndo pelo quintal, o vilão sai correndo atrás dela e aqui nós temos de novo uma cena memorável e icônica que foi reproduzida em outros filmes várias e várias vezes. Inclusive, em quem assistiu Todo Mundo em Pânico, é impossível ver essa cena e não lembrar do Ghostface enfiando a faca, né, na menina e tirando um silicone assim do peito dela. E assim, gente, os pais da Drew quase conseguem salvar ela. Eles quase chegam antes dela ser assassinada. Tanto que eles entram na casa, pegam o telefone e escutam a filha pedindo por ajuda e sendo esfaqueada. Eles escutam a filha morrendo. É mó pesado, é mó triste. Assim, sinceramente, eu não costumo me emocionar muito em mortes em slasher. Mas esse daqui envolveu família, entendeu? Envolveu família. E vocês sabem que a família é um assunto delicado pra mim. Family. E assim, nos primeiros 10 minutos do filme, o vilão mata a Drew Barrymore, a famosa Drew Barrymore. Que agora é a Drew Barrymore, né? A Drew Barrymore. Só vou chamar ela assim agora. Inclusive, a Drew Barrymore era a atriz do momento nos anos 90. E eles promoveram o filme com ela estrelando nele. Só que ela morre nos 5 primeiros minutos. Então já se cria uma sensação de que ninguém tá a salvo. Se até a Drew Barrymore morre, quem vai vir a seguir? Pode ser qualquer um. Beleza, falamos da cena de abertura. Simplesmente uma das cenas mais importantes para a história do cinema. E agora podemos seguir em frente. Conhecemos aqui a nossa mocinha, a Sidney. Hello, Sidney. Hello, Sidney. Ela é bem adolescente, né, de filme de terror, toda certinha, tímida. E ela tem um namorado que chama Billy. Ele é mais bad boy e tá doido pra tirar essa timidez da namorada, né? Se é que vocês me entendem. Mas a gata já aparece usando uma camisola de vovó de pijama. Ela não quer saber de safadeza. Mesmo quando o Billy entra escondido no quarto dela, sem ela convidar. Mesmo quando ele fala que tava assistindo O Exorcista, esse filme aqui, e lembrou dela. Ele faz tudo isso, super romântico, mesmo assim ela não quer fazer safadeza com ele. Vocês acreditam? E sabe por que ele falou que ele pensou na Sidney quando ele tava assistindo O Exorcista? Porque o filme tava passando na TV todo censurado, com as melhores cenas, as mais intensas, tudo cortadas. E aí ele ficou frustrado. E ele lembrou do relacionamento com a Sidney, né? Tudo é censurado, as melhores partes não acontecem. Super romântico. Aí a Sidney até dá uns beijinhos nele, mas não quer ir muito pra frente. E aí ele fala, pô, nem queria mesmo. Sabe essa comparação aí que eu fiz com o Exorcista? Era só zoeira, eu nem queria. Juro. E aqui a gente descobre que o pai da Sidney tá indo viajar e vai deixar ela sozinha por uma semana. E cadê a mãe da Sidney? Calma, que a gente já chega lá. No dia seguinte, a Sidney chega na escola, vê um monte de policiais, um monte de jornalistas e se pergunta, nossa, o que aconteceu? Aí a amiga dela surge e fala o seguinte, a Casey Becker e o Steve Worth foram assassinados ontem. 2 alunos assassinados na mesma noite. E o pai da Sidney vai deixar ela em casa sozinha por uma semana. Aí os policiais, né, estão interrogando os alunos na escola pra saber
quem sabe o quê, coletar umas pistas. E quando eles vão entrevistar a Sidney, a gente vê que ela tem, né, uma familiaridade com um dos policiais. Por quê? Ele é o Dewey, personagem muito importante pra Pânico. Gente... É que eu gosto... me sujei de sangue. Enfim, eu gosto muito dele, um personagem importantíssimo. E ele é irmão da melhor amiga da Sidney. Na cena seguinte, a gente conhece o grupinho de amigos que vamos acompanhar por todo o filme, que são 2 casais e uma vela. Ai, gente, juro, tão difícil ter assistido Todo Mundo em Pânico tantas vezes quando eu era criança, porque é impossível não lembrar da paródia. Quando eu falo que tem 2 casais, automaticamente eu penso, na verdade tem 3. Mas não vem ao caso, porque eu não quero dar spoiler. Esquece isso que eu falei, só é uma referência pra quem vê a paródia, tá? Quem só tá vendo o Pânico original aqui comigo, só tem 2 casais. Bom, e quem são esses personagens, né? Dessa turminha aí de enxeridos? Temos o casal principal, a Sidney e o Billy. Temos a melhor amiga, que é a Tatum. Não tô falando o nome dela porque é meio difícil falar Tatum. Temos o Stu, que é o mesmo ator que interpretou o Salsicha em Scooby-Doo. Gente, esse ator, ninguém vence ele no carisma. É impressionante. No, I don't at all. No. E o amigo que sobra, que é a Vela, chama Randy, e ele é o cinéfilo especialista em terror. É ele que fica ditando pra gente todas as regras e os clichês do gênero, dando a entender que esse grupinho aqui não vão fazer as mesmas besteiras que os outros personagens de slashers fazem. Que eles têm mais consciência do que tá acontecendo. Será mesmo? Bom, depois que eles conversam um pouco e fazem umas suposições de quem eles acham que pode ser o assassino, se é homem, se é mulher, cada um vai pra sua casa e a Sidney vai pra casa dela só pra fazer uma mala. E ela vai esperar a melhor amiga vir buscar ela, né? Porque ela vai passar essa semana na casa da amiga, não tem como ela ficar lá sozinha. Um pouquinho de medinho, né? O problema é que a amiga tá atrasada. Então a Sidney liga a TV pra passar o tempo e tá passando uma reportagem na TV. Vemos a jornalista Gale Weathers, a personagem mais icônica de toda a saga. Quem discorda tá errado. Não quero ouvir tá errado. E ela já entra em cena, já entra no filme usando seu icônico terno Fiat Uno verde-limão. Pra quem conhece essa atriz só como a Mônica em Friends, aqui ela é uma pessoa totalmente diferente, tá? Ela é bem sacana, bem girl boss e fará de tudo. Passará por cima de todos por um furo de reportagem. Bom, ela conta que não é a primeira vez que essa cidadezinha é atingida por uma tragédia dessas. Ano passado, inclusive, uma mulher também foi assassinada de maneira brutal. Sabe quem é? Oi. É pra você. A mãe da Sidney! Foi ela que foi assassinada! A Sidney desliga a TV que ela não quer ficar vendo sobre a mãe morta dela, né? Nossa, pesou o clima total. Ela acaba cochilando, o tempo passa. E aí, quando a noite chega, o telefone toca. É a amiga super atrasada? Sim, ela tá ligando pra explicar por que ela tá super atrasada. E a ligação é exatamente a seguinte. Nossa, amiga, já passou das 7, né? Ai, relaxa, a Drew Barrymore só morreu depois das 10. Juro, é esse o diálogo. Comédia pura. Então a amiga desliga o telefone, passa 1 segundo e aí o que acontece? Ué. Ai, amiga, que saco, vem logo. Hello, Sidney! Mais uma fala icônica. Como que pode um simples Hello, Sidney ser tão clássico? Classic. Eu te digo como, porque tudo nesse filme é clássico. Até a pipoca. Aí a voz misteriosa vem com esse papinho de novo. Qual que é o seu filme de terror favorito? E a Sidney responde, eu não tenho filme de terror favorito. Eu não sou como as outras vítimas. Ela diz que todos os filmes de terror são iguais. É sempre o mesmo clichê. Sempre uma peituda gostosa fazendo as piores escolhas. Correndo pro segundo andar quando ela tá fugindo do assassino. Sendo que, obviamente, era pra ela correr pela porta da frente, correr pra rua, pedir ajuda. Aí a voz no telefone diz... Ah, é? Você sabe quais são as melhores escolhas pra se fazer, né? Quando se tá em perigo. Vamos testar isso? Eu tô aqui na sua varanda. Aí ela vai na varanda, não encontra ninguém, fica... você tá mentindo, hein? Aí ele... Tava mesmo, já tô dentro da sua casa. E sai correndo atrás dela. E a nossa garota até tenta, tá? Não ser hipócrita. Ela tenta correr pela porta da frente, mas o Ghostface pega ela. Ela chuta ele. Ele cai no chão, porque ele só apanha nesse filme. E aí, quando ela tenta, né, sair pela porta da frente, tá trancado. Vai demorar muito pra ela destrancar, então ela foge.
Pra onde? Pro segundo andar. Pagou com a língua em pouquíssimos segundos. Tá vendo? Isso daí é uma lição pro espectador que assiste o filme de terror e fala: eu não faria isso. Eu faria melhor porque eu sou mais inteligente. Será que você é mesmo? E já pensou que talvez não seja tão fácil assim fugir de um assassino? Então a Sidney corre, se tranca num quarto e chama pela polícia pelo computador, porque ela tá sem telefone, né? Não tinha muito celular naquela época e tal, então ela chama pelo computador a polícia. E eu sei que é ruim ficar falando de todo mundo em pânico o tempo todo. Talvez confunda vocês, mas, gente, eu tenho que fazer essa referência, porque é muito engraçado na paródia. Quando a Cindy tá pedindo ajuda nessa cena, né, em Todo Mundo em Pânico, ela escreve Garota Branca em Perigo pra polícia, e aí a polícia aparece rapidinho. Enfim, voltando pro filme original. O Ghostface percebe que a polícia tá chegando, afinal, Garota Branca em Perigo, e vaza. E aí, coincidentemente, de maneira muito suspeita, quem aparece logo em seguida pela janela da Sidney? O Billy. Segundo ele, tava andando por aí, resolveu visitar a Sidney. O que talvez nem seja tão estranho, né? A gente já viu ele na cena anterior, realmente, né? Entrando no quarto dela do nada. Quem sabe foi só uma coincidência. Então a Sidney fica: meu Deus, o assassino tava aqui! Me abraça. E quando ela abraça ele, tum! Do bolso do Billy cai um celular. Nossa! Isso daí choca a nossa garota. Ela fica: oh! Não me toque. Então a polícia aparece e prende o Billy. Ele é o suspeito número 1. Lá na delegacia, eles tentam ligar pro pai da Sidney pra avisar o que aconteceu, mas não conseguem. Então eles ligam no hotel que o pai da Sidney falou que ia ficar. Só que ele não tá lá. Ele não se hospedou nesse hotel. Suspeito. A história tá ficando bem interessante. Fora da delegacia, tem um monte de repórter querendo noticiar essa confusão. E quem tá lá? Sim, a Gale Weathers. Gente, ela fará de tudo. Ela passará por cima de todos por um furo de reportagem. E, obviamente, ela continua usando seu terninho Fiat Uno verde-limão. A Sidney, pra não ter que lidar com esses abutres, ela sai, né, pelos fundos da delegacia. Mas a Gale Weathers, ela é muito esperta e ela passará por cima de todos pelo seu furo de reportagem. Então, ela já tá lá pra questionar a Sidney. E, pasmem, as duas têm uma história. A Gale tá escrevendo um livro sobre a morte da mãe da Sidney. E isso tá deixando a Sidney maluca. Obviamente, ela não quer que a morte da mãe seja explorada, vire um produto. Dessa vez vai ter rivalidade feminina, sim! Então, de uma maneira meio provocativa, assim, a Sidney pergunta: e aí, Gale, como que vai o livro? E a Gale responde: vai muito bem. Vai lançar no fim do ano, né? Inclusive, eu te mando uma cópia, tá? Fica tranquila. Isso daí tira a Sidney do sério. Nessa hora, vocês se perguntam: violência é a resposta? Não. Violência é a pergunta, a resposta é sim. Pau! Na fuça da Gale. I'll send you a copy. O melhor é a cena seguinte, com a amiga revivendo a cena. I'll send you a copy. Bam! Bitch went down. Eu sou a amiga sou eu. Bom, na casa da amiga, todo mundo acha que o problema foi resolvido, porque o Ghostface é o Billy e o Billy tá preso. Mas então... piririm. Alguém ligou pra mim. Quem é? Sou eu, vilão de novo. Tô doidão pra te matar. Gente, o vilão tá solto. Prenderam o cara errado. Porque o Ghostface tá ligando pra Sidney pra ameaçar ela. Só que o Billy tá preso. E aí aqui ele fala algo muito importante. Looks like you fingered the wrong guy again. Pois é, a Sidney acusou o cara errado de novo. Bom, e aqui tá a explicação. O que é, né, que o Ghostface está se referindo? A Sidney acusou um cara que chama Cotton Wary de ter matado a mãe dela. Ele tá preso e tá em julgamento para ser condenado à morte. Ou seja, a acusação que a Sidney fez é muito séria. O livro da Gale, inclusive, é defendendo ele, falando que a Sidney se enganou. Até por isso que a Sidney odeia a Gale. Então, o que o Ghostface tá falando? Que a Sidney errou ao acusar o Cotton e errou ao acusar o Billy. Ela não erra uma.
ela erra todas. No dia seguinte, o Billy já tá solto. Por quê? Além, né, dessa ligação do Ghostface, os policiais também conferiram as ligações que o Billy tinha feito naquele celularzinho, né, que caiu do bolso dele. E não tinha nenhuma ligação pra Sidney. Então, ele foi solto, né, porque não tinha nenhuma prova contra ele. Na escola, a Sidney encontra a Gale e chama ela pra conversar. E a Gale fica... Uou! Não chega perto. E a Sidney promete, meus punhos estão aqui atrás das costas, fica tranquila. E aí ela pergunta sobre o Cotton, sobre o cara que tá preso, né? Ela quer saber se a Gale realmente acha que ele é inocente. E a Gale diz que sim, ela realmente acha que a Sidney se enganou, acusou o cara errado, colocou um cara inocente na prisão. Por isso que essas duas se odeiam. No julgamento dele, a Sidney estava contra o Cotton e a Gale estava a favor do Cotton. A Gale foi entrevistar ele diversas vezes e tá certa de que o cara é inocente. E por que a Sidney tá tão certa assim de que ele não é inocente? Porque ele falou que ele transou com a mãe da Sidney. Só que a mãe da Sidney era casada. Era casada com o pai da Sidney. A Sidney não consegue acreditar que a mãe teria um caso, então ela realmente acha que o Cotton mentiu e que ele, inclusive, além de assassinar ela, estuprou ela também. A acusação foi essa, né? Assassinato e estupro. Só que agora, por causa dos últimos acontecimentos, porque ela acusou o Billy e ela tava errada, ela tá com uma pulga, né, atrás da orelha. E assim, ela acusou ele de coisas muito sérias. Aí a Sidney vaza e a Gale vira pro cameraman e fala: a gente tem que solucionar esse mistério. A gente tem que descobrir a verdade, porque a gente pode salvar a vida de um homem inocente. E aí, óbvio, meu livro ia vender demais. Eu ia virar famosa de best-seller. Claro, tem a vida do homem inocente, né? Nem julga a diva, porque quando o meu livro lançar, eu vou passar por cima de tudo e de todos pra virar best-seller, entendeu? Então não fica no meu caminho, você entendeu? Então não fica no meu caminho. Enfim, na escola, a Sidney dá de cara com o Billy. Constra. Ela acusou ele de ser assassino, mandou ele pra prisão e agora os dois sabem que ele é inocente. Como que recupera o namoro depois disso, né? Então o Billy aproveita, né, a deixa de acusações e resolve acusar a Sidney de volta. Fala que ela não é a mesma desde que a mãe morreu, que tá na hora de superar. Tipo, já faz 1 ano que a sua mãe morreu. Você não vai superar nunca. Inclusive, a mãe do Billy largou o pai do Billy. Largou a família, foi embora. E ele aceitou, é a vida. E a Sidney fica, o quê? Você tá querendo comparar a sua mãe que tá viva, ter largado vocês com a minha mãe que tá morta? Você tá falando que eu tenho que superar a minha mãe morta depois de 1 ano? Pensem sobre isso, tá? Porque tudo que esse homem fala é interessante de se pensar sobre depois. Não faz nem sentido essa comparação. Aí a Sidney fica pé da vida e sai correndo. E aqui vou ter que falar de Todo Mundo em Pânico, porque essa cena da Cindy no Todo Mundo em Pânico, né? Porque Sidney é no original, e em Todo Mundo em Pânico ela se chama Cindy. Nessa parte aqui, vou mostrar pra vocês o original da Sidney correndo embora e o Todo Mundo em Pânico da Cindy correndo embora. I'm sorry if my traumatized life is an inconvenience to you and your perfect existence. What? Nobody said that. Sid! Perfect existence. Cindy. Cindy. Aí a Sidney corre se esconder no banheiro e quem tá lá pra tentar matar ela? O Ghostface. O cara não descansa. Enquanto isso, a Gale Weathers tá lá na frente da escola flertando com o Dewey. Sabe? O Dewey, o policial, que é irmão da melhor amiga da Sidney. Então, a Gale tá flertando com o Dewey pra saber mais informações sobre o caso, pra ver se ela consegue, né, descobrir alguma coisa que tá rolando lá na escola, enfim. E o Dewey não dá muitas informações, mas ele dá bola pra ela. Ele tá gostando de ser chavecado. E aí, gente, esse negócio de assassina solta tá um caos. Então, pra proteger os jovens, o que a cidade resolve fazer? Toque de recolher. 9 horas da noite tem que estar em casa. E o que os jovens decidem fazer? Uma festa. Uma festinha pra reunir todos no mesmo lugar pra facilitar a vida do vilão. E por falar nele, Ghostface não mata só jovem não, tá? Nosso vilão não é etarista. Na cena seguinte, vemos ele matando o diretor. Pois é,
nem velho tá a salvo. E aí, antes da festa, tem que rolar uns preparativos, né? Uma galera vai alugar filme e outra galera vai no supermercado comprar coisas. Aí, o Randy e o Stu vão numa locadora alugar um filme de terror pra eles assistirem na festa, porque é super vibes, né? Assassina solta, vamos ver um filme de terror pra entrar no clima. E aí eles começam a discutir quem eles acham que pode ser o assassino, né? Que tá solto aí matando jovens. O Randy tem certeza pelas evidências que é o Billy. E ele, assim, gente, é expert em terror. Ele sabe das coisas. E aí o Stu responde, não, meu filho, tudo aponta pro pai desaparecido da Sidney. Por que ninguém encontra ele? E o Randy fala, porque ele já tá morto e o corpo dele vai aparecer em algum momento. Duh! Isso daí é clichê de terror e eles sempre seguem a fórmula. There's a formula to it. A very simple formula. Everybody's a suspect. Então o Billy, convenientemente, como ele gosta de fazer, aparece justo nessa hora, assusta o Randy e diz que ele é o assassino. Eu não sou assassino, você é o assassino, Randy. E aí mudamos de cena. E aqui nessa hora, mais uma cena icônica. O Dewey tá levando as meninas pra fazer umas comprinhas pra festa e eles estão escutando uma música no carro. Quando eles saem do carro, o Dewey, bem na hora da batida da música, tum, fecha a porta. Gente, fala sério. E nessa parte temos mais uma brincadeirinha com metalinguagem, né? Com a melhor amiga perguntando pra Sidney, se fossem fazer um filme de terror seu, quem que você acha que ia ser a atriz que ia te interpretar? E o mais engraçado é que, realmente, depois na saga, vão ter filmes sobre o que acontece em Pânico. Então vai ter filme sobre o filme Pânico. A metalinguagem vai à loucura. Bom, aí aqui o Dewey é informado sobre algo muito importante. As ligações do Ghostface pra Sidney foram feitos pelo número do pai da Sidney. Muito suspeito, né? Aí o Dewey joga assim na roda. E se o número foi clonado por acaso? Opa, ficou noite. A festa na casa do Stu tá começando, tá bombando, a galera tá chegando. E você pode ter certeza que a Gale Weathers vai estar lá pra conseguir o furo de reportagem que ela precisa. Ela vai fazer o que for necessário pra conseguir esse furo e vender livros. Porque, né, convenhamos, é óbvio que vai dar merda nessa festa. Os jovens vão até seguir o toque de recolher, vão voltar cedo pra casa, né? Mas tava na cara que era um convite pro assassino, um monte de jovem reunido. O que me impressiona é só a Gale Weathers ter se tocado disso. Tão óbvio. E o Dewey também se tocou, ele tá lá pra ser o segurança. E pra vocês verem, né, como os dois pensam igual. Eles são um casal perfeito. Qualquer par que tenha o gato preto e o Golden Retriever, pra mim, é uma combinação divina. Então, a Gale começa a flertar com o Dewey, porque ela quer coletar informações e ela também quer ser colocada lá dentro da festa por um tempinho. E dá certo esse plano de flerte, porque nosso Golden, gente, tá gamadíssimo na gata preta. What is she doing here? She's with me. Ai, eles são meus favoritos, não tem como. A festa tá rolando, pipipi, popopó. Os dois entram rapidinho só pra dar uma olhadinha e a Gale coloca o seu plano em ação, né? Ela guarda uma câmera escondida num cantinho porque ela quer tá de olho no que vai rolar lá. O problema é que a filmagem, ela é mais ou menos ao vivo. Ela tem um atraso de 30 segundos, eu acho, 30 ou 20 segundos. Guardem essa informação que vai ser importante pra depois. É isso, o pessoal tá curtindo a festa, os adultos saem, eles decidem assistir um filme de terror, né, porque esse pessoal aí não tá ligando pra nada. E a melhor amiga da Sidney resolve descer pra garagem, que ela vai buscar uma cerveja pro namorado, pro Stu. E aqui temos mais uma cena memorável desse filme que só faz cenas memoráveis. Como que é possível? Ela pega a cerveja e quando ela tá prestes a sair, tum, a porta fecha e tranca. Mas tudo bem. Ela aperta lá o botãozinho, a porta da garagem abre e quando ela vai atravessar, tum, a porta trava. Ela olha pra trás pra ver quem foi que travou a porta e... o Ghostface. Pois é, ele não vai deixar ela sair assim tão fácil. Mas a nossa diva não tá levando muito a sério essa história de Ghostface. Isso daí é um assassino? Por favor, eu sou mais esperta do que isso. Oh, you wanna play psycho killer? Can I be the helpless victim? E assim, gente, se essas falas dela já não fossem icônicas o suficiente, ela vai lá, vai e mete essa frase aqui. No, please don't kill me, Mr. Ghostface. I wanna be in the sequel. Infelizmente pra ela, realmente não vai ter um segundo filme. Mas a diva lutou, tá? Ela deu trabalho pro Ghostface. Ela realmente estava querendo tá na sequel, no segundo filme. Mas aí quando ela vai fugir pela portinha do gato que tem no portão, ela emperra e não consegue sair. Aí, nosso vilão aproveita pra dar o seu fatality.
Bom, deu 9 horas da noite, toque de recolher. O pessoal começa a ir embora e só sobra os personagens principais e uns gatos pingados por aí. O Billy aparece, fala pra Sidney que quer conversar com ela pra eles se acertarem, né? Então eles sobem pra um quarto lá no segundo andar pra ficarem sozinhos. E a Sidney diz pro Billy, olha, você tava certo, tá? Eu acho que tá na hora de eu superar a morte da minha mãe e principalmente tá na hora de eu admitir a verdade, que minha mãe tava traindo meu pai. Ela não era aquela mãe perfeita que eu imaginei que era. Aí os dois se pegam... E ela perde a virgindade, o que já faz dela uma Final Girl diferente de todas as outras Final Girls, tá? Até aí, até essa época, as Final Girls não perdiam a virgindade, gente. Pra chegar até o final, tem que ser virgem. Enquanto isso, o Randy tá lá embaixo explicando pra galera que ficou às regras pra sobreviver num filme de terror. E as regras são as seguintes. Você não pode transar, você não pode beber ou usar drogas. E nunca, sob hipótese alguma, diga, eu já volto, porque você... não vai voltar. A menina que morreu lá na garagem e ninguém percebeu é a prova disso. Enquanto isso, o Dewey tava fazendo lá a ronda dele, quando ele volta pra van da Gale e chama ela pra investigar lá fora, porque ele recebeu a seguinte informação. Encontraram um carro abandonado ali perto. Será que é o carro do pai da Sidney? E aí a Gale vira pro cameraman e diz o seguinte. Eu já volto. Ai, não, Gale! Meu casal! Voltamos então pra festa. Toca o telefone. É o Ghostface? Não. O Randy atende o telefone. O Randy atende o telefone. Alô? O diretor morreu? E o corpo dele está exposto? Fora da escola pra todo mundo ver? Meu Deus! Gente, vocês viram isso? Aí a galera que sobrou, os gatos pingados que sobraram, ficam impressionados com essa informação e vazam, porque eles querem ver o corpo morto do diretor, gente, pelo amor de Deus. E aí só sobram, né, os personagens principais na casa, finalmente. Bom, como a gente suspeitava, a Gale e o Dewey encontram um carro abandonado que realmente, de fato, é o carro do pai da Sidney. O que isso quer dizer? Quer dizer que o pai da Sidney tá lá? Pronto pra cometer assassinatos? Aí a gente volta pra Sidney e o Billy colocando as sopas de volta. E a Sidney pergunta, Billy, viu, quando você tava preso, você tinha direito a uma ligação, né? Pra quem você ligou? Ou seja, ela tava ainda um pouco desconfiada dele, porque eles descartaram seu Billy porque ele tava preso e ela recebeu uma ligação do Ghostface. Mas ele tinha direito a uma ligação. E aí o Billy vai, desconversa e fala, eu liguei pro meu pai. E a Sidney, mas... o xerife ligou pro seu pai, eu tava junto. O Billy fica super chateado, né? Porque eles acabaram de ter um momento íntimo e ela ainda tá desconfiando dele. Aí ele vai e pergunta, o que eu preciso fazer pra provar que eu não sou um assassino? E quem responde essa pergunta é o próprio assassino que aparece e esfaqueia ele. A Sidney foge pela janela, larga o Billy lá e o Ghostface desce pro primeiro andar. O Randy tá lá, bebaço, vendo o filme, desrespeitando uma das regras. E justamente nessa hora ele tá super imerso numa cena do filme de terror que ele tá vendo, em que o personagem tá aqui e o vilão tá atrás do personagem. Aí ele começa a gritar pra tela, tá atrás de você! Olha pra trás! Tá atrás de você! Nisso... a gente vê o Randy vendo o filme, gritando isso, e o Ghostface tá atrás dele. Ou seja, o espectador começa a gritar a mesma coisa que o Randy. Olha pra trás, ele tá atrás de você! A Sidney, que fugiu pela janela, passa na frente da garagem, vê a amiga morta e, né, continua correndo porque ela quer se salvar. Ela chega na van, encontra o cameraman e eles entram dentro da van. Aí eles veem na câmera escondida que o Ghostface tá lá pra matar o Randy. Mas vocês lembram que tem uns 30 segundos de atraso? Quando o cameraman abre a porta pra ir salvar o Randy, o Ghostface já tá lá e esfaqueia ele. Por sorte, a Sidney consegue escapar de novo e sai correndo de lá. Enquanto isso, a gente vê o Dewey e a Gale correndo por aí, né, pra avisar todo mundo o que eles encontraram. E o Dewey corre pra casa pra salvar os jovens e a Gale corre pra van pra ligar pra polícia e buscar reforços, pedir por ajuda. Quando a Gale entra na van, o Randy aparece vivo do nada, a Gale assusta e dá um soco nele. Desesperada, ela liga o carro, tá pronta pra vazar, mas aí quando ela olha pra frente, o vidro tá inteiro cheio de sangue. E o que ela faz?
mete o para-brisas, ela não quer nem saber de quem é esse sangue, a mulher é eficiente. Como que ela vai fazer pra vender livros se ela estiver morta? Só que aí quando ela tá realmente prestes a ir embora, o cadáver do cameraman cai na frente do carro. Ela se assusta, mas só por um segundo, fala desculpa! E continua dirigindo meio tipo balançando assim pra ele cair pra fora. O problema é que nessa confusão toda, a maldita da Sidney aparece no meio da estrada e pra não atropelar a menina, a Gale vira, né, com o carro e bate, pum, numa árvore e se acidenta. Ai, gente, trágico demais. A Sidney ignora, sai correndo pra casa e encontra o Dewey esfaqueado. Ai, gente, a gente perdeu um casal ao mesmo tempo. Isso é muito injusto. Bom, a Sidney, né, tenta escapar lá, o Ghostface vai atrás dela, rola uma confusão, blá, blá, ela consegue despistar o Ghostface. Quando ela tá voltando pra casa de novo, ela pega a arma do Dewey, porque ela quer tá protegida, certo? Mas antes dela entrar e fechar a porta, o Stu e o Randy aparecem lá fora no quintal. E cada um tá acusando o outro de ser o Ghostface. Mas quem tá com a arma? A Sidney. E quem que ela vai matar? Fuck you both! Ninguém. Nossa, a diva não quer se meter nisso e ela fecha a porta na cara dos dois. Melhor garantir, né? E quem aparece lá vivo, no segundo andar? O Billy. Ele tá esfaqueado, mas ele tá vivo? Quer dizer, talvez não por muito tempo, né? Porque ele meio que rola a escada abaixo. Aí o Billy se levanta, né? Todo assim, todo machucado. E manda a Sidney dar a arma pra ele, porque ele vai lá fora resolver essa confusão. A Sidney, que quer ser salva pelo mocinho, entrega a arma. O Billy abre a porta, o Randy corre pra dentro da casa, o Stu desapareceu. E aqui temos, talvez, a frase mais icônica do filme todo. É difícil escolher uma, né? Mas talvez essa seja a mais famosa. Não sei. Enfim, o Randy fala, ai, o Stu enlouqueceu. We all go a little mad sometimes. E pum! Atira no Randy. Depois, ele pega os dedos manchados de sangue e fala, xarope de milho. Uau! Isso sim é cinema! Todas as outras vezes que as pessoas falaram, isso aqui é cinema, isso aqui é cinema. Essa cena aqui é a única cena do cinema. Rápida menção honrosa a Todo Mundo em Pânico, que é nessa parte aqui o vilão atira no maconheiro, que é o cara que fala, what's up? Enfim, ele atira nele e do furo no pulmão sai fumaça, sabe? Porque ele é maconheiro, entenderam a piada? A cena é cinema no original e é cinema na paródia também. Aí a Sidney tenta fugir e tromba com o Stu, que tá usando um modificador pra fazer a voz do Ghostface. Pronto, tá aí a explicação, nem precisou de muito. Em poucos segundos, a gente entendeu que o Billy não está machucado e que o Stu e o Billy são os vilões que eles usavam um modificador de voz pra fazer a voz do Ghostface. Cara, isso daqui é roteiro, entendeu? Nós somos presenteados com 2 vilões. Vocês têm noção do que é isso? Pode não parecer muito agora, mas pra época foi uma inovação pro slasher. Dobrou o número de vilões. Uau! Muito ousado. Inclusive, belíssima essa imagem. Então aqui rola mais uma conversa bem bacana entre os assassinos e a Sidney, que eles explicam que eles pegaram inspirações de filmes de terror pra cometer esses assassinatos, eles tentaram seguir as regras, né, dos filmes de terror, não sei o quê, e é aqui que a gente descobre que foram eles que mataram a mãe da Sidney. Por quê? A mãe da Sidney, pelo jeito, era meio safada. Ela não ficou só com o Cotton, que tá preso agora. Ela também pegou o pai do Billy. Então, quando a mãe do Billy foi embora, foi porque ela descobriu do caso. Ou seja, a mãe da Sidney estragou a família do Billy. Foi tudo culpa dela, ela tinha que morrer. Enfim, eles são psicopatas, eles admitem que eles são psicopatas. Inclusive, foram eles que incriminaram o Cotton. O Cotton que tá preso? A Sidney também ajudou nisso, mas foram eles que colocaram lá as provas, sei lá o que eles fizeram, mas eles que incriminaram o Cotton. E aqui, gente, temos uma atuação impecável do Stu. Esse ator é carismático, não tenho o que falar. Ele é vilão, ele é escroto, ele é mau, mas que ele é carismático, ele é. O Stu zoa a Sidney, que ela foi perder a virgindade justamente com o cara que matou a mãe dela, o que é uma coisa terrível de se dizer, né? Mas é que a forma como ele faz é tão engraçada que não tem como não rir. You gave it up. Now you're no longer a virgin. Bom, então a gente entendeu que foram eles que mataram a mãe. Mas por que eles mataram as outras pessoas? Eles dizem, né, que não precisa existir um motivo. Que vilões de filmes de terror matam sem motivo e é isso aí. Mas se você for pensar sobre a história, você consegue encontrar alguns motivos. Não fala no filme, mas eu vou trazer aqui pra vocês as teorias que rolam na internet. Eles falam que eles estavam seguindo as regras de filmes de terror, né? Ou seja, pra Sidney não sobreviver no final, ela tinha que perder a virgindade. Ela não poderia ser uma Final Girl se ela tivesse transado. Já a Drew Barrymore, ela deu um fora no Stu.
pra ficar com o Steve. Então faz sentido, né, eles quererem se vingar e tal, e começar os assassinatos com eles. E o diretor foi morto porque eles provavelmente queriam uma distração pra mandar todo mundo pra fora da casa e eles ficarem sozinhos com a Sidney. Eu vi essa teoria, eu não sei se faz tanto sentido assim, porque quem disse que o pessoal ia querer ver, né, o corpo do diretor. E pesquisando sobre, eu vi o que acontece. O diretor não ia morrer, né, no roteiro original. Mas a produtora que fez o filme viu que tava demorando muito pra ter mortes aí nesse meio do filme. Entre uma morte e outra, tava com um espaço muito longo. Então eles precisaram meter a morte de alguém, que eles escolheram ser o diretor, pra ter morte aí nesse meio. Aí a justificativa não fica tão boa, né? Porque foi uma coisa que eles tiveram que acrescentar, mas é isso. Enfim, voltando pro filme. Eles admitiram que mataram todo mundo e agora qual que é o plano deles pra se safar? Eles sequestraram o pai da Sidney e vão jogar a culpa toda nele. Então eles jogam todos os equipamentos do Ghostface nos bolsos do pai. E vocês lembram que as ligações estavam vindo do pai mesmo? Então, eles têm aí as provas perfeitas. E o Dewey imaginou que podia ser um número clonado. Ele tava certo. Então a história que eles querem seguir é que o pai surtou, matou geral, matou a Sidney e depois deu um tiro na cabeça. E aí, né, nessa historinha deles, o Billy e o Stu até foram esfaqueados, mas conseguiram sobreviver. Então, pro plano dar certo, eles precisam se esfaquear. Um esfaqueia o outro. Aí a Sidney tá vendo aquela cena toda e fica, nossa, gente, pelo amor de Deus, vocês assistiram muito filme de terror, né? Ficaram tudo maluquinhos. E o Billy, não. Filmes não criam psicopatas. Filmes deixam os psicopatas mais criativos. E aqui eu tenho que mencionar Todo Mundo em Pânico de novo, porque a paródia dessa cena é muito boa. O personagem que faz o Stu, ele fica puto da vida e fala, não, séries não fazem serial killers. Cancelar séries fazem serial killers. Enfim, voltando pra Pânico. Os meninos, então, falam, cadê a arma, né? Que a gente vai precisar da arma aí pro nosso plano. Cadê a arma? A arma sumiu. Quem tá com a arma? A Gale! Nossa garota tá viva! O Billy fica puto da vida, vira pro Stu e fala, ela não tava morta? E o Stu, ele é muito bom, gente, não dá. Ele vira e fala o seguinte, ela parecia morta. Na verdade, ainda parece. Bom, a Gale até tenta atirar neles e salvar a Sidney, porque quando eu disse que ia ter rivalidade feminina nesse filme, eu não quis dizer por muito tempo, gente. Pelo amor de Deus, Pânico é moderno. Óbvio que as divas iam se juntar no final. Mas aí a arma tá travada, ela não tirou, né, aquela trava de segurança. Então ela tenta tirar, não consegue, o Billy, chuta ela cai pra trás e desmaia. Nesse meio tempo, enquanto eles estavam preocupados com a Gale, a Sidney pega o pai dela, vaza e se esconde. Ela tem cabeça de Final Girl. Ela tá muito esperta. Enfim, ela se esconde, pega o telefone e liga pra polícia. Bom, então ela tá escondida por aí, os meninos não sabem onde ela tá, e ela liga pra casa. Eles atendem e é ela fazendo a voz do Ghostface com o modificador lá, zoando com a cara deles, falando que eles estão fodidos, fazendo eles experimentarem do próprio veneno. Nisso, o Stu pega o telefone, tá falando com a Sidney e ela pergunta qual que é o motivo dele, né? Porque o Billy tem um motivo, por causa do pai, da amante, não sei o quê. Mas qual que é o motivo? Qual que é a motivação do Stu pra tudo isso? E a resposta dele... Ai, juro, Stu, você é tudo de bom. Peer pressure. I'm far too sensitive. Bom, os meninos começam a procurar ela aparece, pula em cima do Stu, consegue meter a porrada lá nele porque ele tá, né, perdendo muito sangue, então não é tão difícil assim. Quando ele cai no chão, ela pega uma TV e derruba em cima dele. Aí ele é esmagado e eletrocutado ao mesmo tempo. É assim que ele morre. Voa, moleque! Pra baixo. Ele vai pra baixo, que a gente sabe. Então, gente, o Randy aparece. Ele sobreviveu ao tiro, vocês acreditam? E aí, nessa hora, ele fala, pela primeira vez na vida, eu tô feliz de ser virgem. Porque, né, os virgens sobrevivem até o final do filme de terror. Aí o Billy aparece, pra dar o fatality na Sidney. Mas quem toma o fatality é ele, da Gale. Porque a nossa garota é esperta e ela aprende com os próprios erros. Ela levanta, pega a arma, que tá destravada dessa vez e tal. Então, os 3 sobreviventes se juntam perto do corpo do Billy e o Randy fala, cuidado, essa é a hora que o assassino supostamente morto volta para um último susto. Não no filme da Sidney, não no filme da nossa Final Girl, diferente das outras Final Girls. No fim, a gente vê que além dessa galera aqui, o Dewey também sobreviveu. Ah, que felicidade, nosso casal tá vivo. E aí, pra finalizar, a Gale, obviamente, faz a reportagem dela, e o filme realmente acaba com a nossa diva fazendo a reportagem dela, a câmera vai se distanciando, mas a gente escuta ela falando pro novo cameraman, e aí, gravou tudo? Pegou tudo, né? Porque isso aqui
vai me deixar famosa. E tava errada? Não, ela é a mais famosa desse povo aí. Fim! Gostaram do filme, gente? Pergunta retórica. Obviamente vocês gostaram e qualquer resposta que discorde disso eu não aceito. Bom, gente, espero que vocês tenham curtido o vídeo, que vocês tenham se divertido tanto quanto eu me diverti fazendo ele. Fazia muito tempo que eu não colocava sangue falso, né? Foi muito legal. E é isso. Que fique claro uma coisa, tá? Da próxima vez que perguntarem pra vocês Qual o seu canal de terror favorito? é bom vocês responderem Natália Greco. Olha, eu acho que você ligou pro número errado. Você começa filmando aqui. Aqui eu... Tá filmando já, né? Prim! Prim! Alô? Pô, esqueci que eu tinha que falar, velho. Prim! Alô? Quem é? 2 horas depois. Alô, você quem é? Prim! Alô? Quem é? Quem gostaria? Quem tá falando? Olha, eu acho que você ligou pro número errado, tá? Deu certo? Deu? Acho que deve tá bom, né? Por que você não quer falar comigo? Tipo, por que você não quer falar comigo? Por quê? Comigo. Parei na minha cabeça.